Temos uma palavra de Deus para meditar com os irmãos essa noite. Na primeira epístola pastoral do apóstolo São Pedro. Nós estamos já há algum tempo meditando nessa primeira epístola do apóstolo São Pedro. E essa epístola nós descobrimos que ela é uma fonte de consolo para os dias sombrios que nós estamos vivendo. É um bálsamo do céu para os que caminham pelos vales escuros da vida, e é também uma tônica espiritual para os que sofrem injustiça e são fuzilados pelo vendaval das perseguições. Então, a carta do apóstolo São Pedro, ela é muito substancial para o momento que estamos vivendo. O apóstolo descreve cristãos perseguidos, desterrados, espoliados na Ásia Menor. Mas essa palavra serve para nós hoje. Aqueles cristãos mesmo perdendo suas casas, suas terras, seus bens, sua liberdade, mas esse povo continuava caminhando pelos vales da vida, mas o coração sempre no céu de Deus. Então, tem lições importantíssimas para nós. Mesmo suportando o fogo da perseguição, mas esse povo era inundado por uma alegria indizível da glória de Deus. E nós aprendemos que a alegria do povo de Deus não provém exatamente de riquezas deste mundo, de bem-estar terreno, nem tampouco das circunstâncias. Aprendemos a suportar as dificuldades e entender que, ao contrário de qualquer outra coisa, a alegria do cristão, a despeito das perdas, da perseguição, não é uma alegria fabricada na terra. A alegria do cristão, ela é derramada diretamente do céu para os nossos corações. Não é uma alegria produzida pela prosperidade material, mas ela é resultado da segurança que o crente tem de ter uma herança nos céus, uma herança eterna, uma herança que não pode murchar, uma herança que não perde o valor. Não é uma alegria do crente, não é produzida simplesmente por bens materiais, é pelos bens espirituais que Deus tem nos dado. Glória a Deus. E o apóstolo Pedro mostra aqui a herança da vida eterna. Ela dá para nós uma esperança viva, uma esperança gloriosa que nos faz nos esforçar no aqui e agora, com o desejo de alcançar aquilo que nos está preparado, não é? E a igreja, nas palavras de Pedro, é o povo santo de Deus, o povo eleito, povo escolhido, povo que faz parte do santuário de Deus, como pedra viva, fazendo parte desse edifício espiritual. A igreja é um reino sacerdotal, a igreja é além de rebanho, mas ela é também parte de um templo, não é? De um santuário que adora a Deus com seus sacrifícios vivos, agradáveis ao Senhor. E nós temos muito a aprender com o apóstolo Pedro. Não é? No reino de Deus, nas palavras de Pedro, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Glória a Deus. E o apóstolo deixa claro que a vida cristã não é indolor. O sofrimento faz parte da jornada do cristão. Estamos numa jornada rumo aos céus. E essa jornada, ela é marcada pelo sofrimento. A cruz precede a coroa e o sofrimento precede a glória. Nas palavras de Pedro, aqui nós somos nada mais, nada menos, estudamos em sexta-feira passada, somos forasteiros, somos peregrinos, estamos em terra estranha, glória a Deus, mas temos uma esperança viva, estamos a caminho da nossa pátria celestial. Glória a Deus.
Nossa pátria está no céu. Nossa herança imarcessível está no céu. Nessa viagem rumo ao céu, nós vamos passar por muitas perseguições, mas já estamos certos de que uma coroa nos aguarda, recebida da parte do Senhor Jesus. Nas mensagens anteriores, nós falamos sobre a igreja, a eclésia, a igreja invencível. Depois, na visão de Paulo, falamos sobre a igreja remanescente, aqueles que perseveram, mesmo em meio à crise, mesmo em meio à dificuldade, mas não saem do seu lugar. Depois nós, na sexta-feira última, falamos sobre a igreja e o consolo que vem da parte de Deus, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às perseguições. Hoje, com a ajuda de Deus, nós vamos começar a meditar sobre a missão primordial da igreja no tempo do fim. A missão primordial. Saiba nesta noite que há ainda uma missão primordial para a igreja nesse tempo do fim. O projeto de Deus para a sua igreja ainda não terminou. Deus ainda conta comigo, Deus ainda conta com você. Hoje à tarde eu passava por uma cidade e quando eu olhava a cidade, eu disse para minha esposa, o Espírito Santo testificou com o meu espírito que eu ainda vou fazer uma grande cruzada aqui nessa cidade, para ganhar almas para Jesus. Porque a missão da igreja ainda não terminou. A igreja ainda tem uma missão a cumprir aqui na terra. Pastor, se eu tenho certeza disso, tenho. Porque quando a missão da igreja terminar aqui na terra, ela vai começar lá no céu. Mas se Deus ainda permite que a igreja esteja aqui na terra, é porque nós ainda temos alguma coisa para fazer. Não é? Ainda não terminou o ministério da igreja. Glórias aqui na terra. Então, nessa noite vamos passar pela carta do apóstolo Pedro e descobrir qual é essa missão primordial da igreja. Glória a Deus. Hoje vamos entender que é um grande privilégio fazer parte da igreja. Mas é também motivo de uma grande responsabilidade. Porque nós recebemos as benesses, recebemos as bênçãos, mas quanto mais abençoados somos, mais o Senhor vai requerer de nós que nós cumpramos a missão para o qual Ele nos confiou. Vale lembrar aqui que todo grande privilégio é seguido de uma grande responsabilidade. Saiba disso, que todo grande privilégio é seguido por uma enorme responsabilidade. Às vezes as pessoas no reino de Deus querem ter grandes privilégios. Isso é salutar. Mas saibam que para cada grande privilégio que Deus nos dá, também Ele exige de nós uma grande responsabilidade. Então, pertencer à igreja do Senhor é um grande privilégio. A noiva do Cordeiro. A igreja que Ele conta para fazer a sua obra, para cumprir a missão, o resto das aflições de Cristo. Aquilo que ficou para ser feito em nosso tempo é um grande privilégio. Mas por trás desse grande privilégio há uma grande responsabilidade. São Lucas 12, 48, Jesus disse assim: aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. A quem mais é dado, mais será cobrado. Glória a Deus. Então, na visão do apóstolo, qual a missão primordial da igreja nesse tempo do fim? Pastor, eu pensei que era só agora a gente ficar deitado numa rede, cantando, não é? Posso tendo as mãos vazias. Não, se você ficar assim, vai ficar de mãos vazias mesmo. Não é? A missão não terminou, não. A igreja ainda tem uma missão a cumprir na face da terra. E qual a missão primordial da igreja? Vamos ver essa noite, nas palavras de Pedro, as 5 faces da natureza da igreja
que vai cumprir essa missão nesse tempo do fim. Pedro mostra, o apóstolo mostra 5 faces da igreja. Dessa igreja que nas palavras do apóstolo vai cumprir a sua missão, ou que ia cumprir. E aí vem uma pergunta: como é que eu posso dizer que faço parte da igreja de Cristo se eu não ajudar a igreja a cumprir a sua missão? Se eu fosse você, eu anotava isto, ou pelo menos gravava na sua mente. Se eu faço parte da igreja de Cristo, como é que eu posso dizer que faço parte se eu não ajudo a igreja a cumprir sua missão primordial? Nesta carta, o apóstolo, ele vê a igreja como um grupo. O apóstolo apresenta a igreja como uma comunidade. Pode ler os 5 capítulos. O apóstolo Pedro está mostrando a igreja como uma comunidade corporativista. Um grupo, um corpo, uma nação, um grupo de eleitos, um povo escolhido, uma eclésia, para cumprir um único interesse, uma missão determinada por Deus. E aí nós vamos voltar na Bíblia. No Antigo Testamento, Deus já falava sobre Israel com essa mesma identidade. Nós temos abordado aqui que a igreja, Deus vem trabalhando com a igreja profética, a igreja militante, até chegar à igreja triunfante. Desde o Antigo Testamento, Deus já vem trabalhando para preparar um povo. Falamos aqui da chamada de Abraão, falamos aqui de Isaac, Jacó. Deus trabalhando na vida de um povo para ter uma propriedade peculiar sua. Êxodo capítulo 19, versículo 5, o Senhor falou: olha, agora, pois, diligentemente ouçam a minha voz, guardem a minha aliança, e vocês serão para mim propriedade peculiar. Glória a Deus. E nesse capítulo de número 2, o apóstolo Pedro vai mostrar a igreja como uma nação escolhida, não é? Glória a Deus. Uma nação escolhida, não apenas dos descendentes físicos de Abraão, mas uma nação eleita, uma nação escolhida dentre judeus e gentios, que agora creem em Cristo, vivem para Cristo e vivem para cumprir uma missão na face da terra. Glória a Deus. Agora, a partir do versículo 1, o apóstolo vai já nos mostrar quem pode pertencer a essa igreja do tempo do fim. Ou o que deve fazer aqueles que pertencem a essa igreja que está com essa missão para ser cumprida. O apóstolo começa mostrando aqui um contraste, não é? Exatamente do trabalhar de Deus na vida dessas pessoas, e ele vai dizer para nós: olha, deixando, quem pertence a essa igreja, a esse grupo, tem que deixar. Primeiro, já começa deixando. É o primeiro passo que deve se dar. Eu quero saber se eu pertenço a essa igreja, a esse grupo que Deus conta que vai cumprir essa missão no final do tempo. O apóstolo vai citar aí já 5 coisas que esse grupo tem que deixar. Tem que deixar malícia, tem que deixar o engano, tem que deixar o fingimento, tem que deixar a inveja, tem que deixar a murmuração. O apóstolo já começa alcançando aí vícios terríveis que prejudicam no relacionamento interpessoal. São pecados, podemos assim dizer, são vícios que vêm para prejudicar os relacionamentos. E Pedro diz: olha, vocês têm uma missão. O apóstolo vai mostrar isso claramente. Vocês têm uma missão. Vocês fazem parte de um povo escolhido, um povo eleito, um povo seleto. Mas olha, esse povo tem que deixar. Deixar o quê, Pedro? Deixar esses vícios aí. Se despojar de toda a maldade. Não é? Deixar de lado, tirar como uma roupa a maldade, o dolo. Não é? Glória a Deus, toda a iniquidade. Kistemaker, um grande estudioso da Bíblia, ele disse que maldade aí é o desejo de causar dor, causar mal ou sofrimento no próximo. Quem quer pertencer a essa igreja que Deus conta para cumprir essa missão do final dos tempos, não pode ter essa característica.
alguém que causa dor, alguém que causa sofrimento, alguém que causa mal ao seu próximo, tem que deixar, tem que se despojar. Glória a Deus. Essa expressão maldade, no original aqui, kakia, é exatamente todo o mal, tudo aquilo que prejudica o próximo. Não é? O dolo tem a ver com o espírito traiçoeiro, o espírito de traição. Pedro disse, olha, tem que ir deixando tudo isso fora. Glória a Deus. Maldade, dolo, porque maldade aqui é a intenção, não é? Uma atitude intencional de fazer o mal com o próximo. Já o dolo é a intenção de fazer. Maldade é atitude, dolo é a intenção. Então Pedro disse, olha, você quer fazer parte desse grupo? Tem que deixar. Tem que se despojar desses vícios, desses pecados, da maldade, do dolo, não é? Da hipocrisia, da inveja. Deixar de representar, ser original, glória a Deus. Tirar o fingimento, a máscara. Ser quem você realmente é, não é? Glória a Deus. Owner, outro homem de Deus, ele diz que existem muitas tentações para a hipocrisia, e uma delas é o risco de você representar, não ser aquilo que você realmente é. Isso é terrível, né? Então o apóstolo vai nos mostrando aqui coisas que nós precisamos deixar. A inveja, sentimento mesquinho. Inveja é o desejo de ser quem o outro é, ter o que o outro tem. Pedro disse, você quer fazer parte dessa igreja, desse grupo seleto? Tem que deixar tudo isso. Tem que se despojar de inveja, glória a Deus, o desejo de possuir algo que pertence ao outro. Uma pessoa invejosa é dominada por uma incurável ingratidão. Todo invejoso ele é ingrato. E Pedro disse, olha, não dá para fazer parte desse grupo seleto. Não dá para fazer parte desse grupo especial. Porque Deus conta com esse grupo. Mas esse grupo tem que ir se despojando, tirando essa roupa contaminada fora, não é? Glória a Deus, toda a maledicência aí, na corrigida diz murmuração, fala mal, não é? Fala mal, falatório maldoso, usar a língua como uma espada afiada, como um fogo mortífero, como um veneno letal para matar as outras pessoas. Quem faz parte ou quem quer fazer parte dessa igreja que Deus conta para o tempo do fim, tem que se despojar de tudo isso, tem que ir se libertando de tudo isso, não é? Para servir ao Senhor. No versículo 2, aí o apóstolo vai dizendo, olha, você primeiro começa deixando, mas depois você segue desejando. Então Pedro mostra o que a gente precisa deixar e agora mostra o que nós devemos desejar. O que é que devemos desejar? Quem faz parte da igreja de Cristo, essa igreja que tem uma missão para cumprir. O que é que eles desejam? Eles desejam afetuosamente, como menino novamente nascido, eles desejam o leite racional. Eles desejam o leite puro. Glória a Deus. Se você pertence a essa igreja, que o apóstolo Pedro, por revelação do Espírito Santo, apresenta como a igreja do fim, que vai cumprir a missão dos últimos dias, então você tem que desejar um leite racional. Você tem que desejar uma comida pura, um leite puro, sem mistura. Glória a Deus. É por isso que nós pregamos a palavra de Deus como ela é. Nós não podemos colocar água no leite, não é? Temos que comer a palavra, se alimentar da palavra como ela é. Às vezes um pouquinho amarga, não é? Às vezes nos chateia um pouco, às vezes cobra de nós, mas nem por isso nós podemos deixar de dar o leite puro, o leite racional, porque esse leite racional não falsificado é o que faz o crente crescer. Glória a Deus, crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer na vida espiritual. Então o apóstolo diz, olha, você quer pertencer a essa igreja? Maravilha, que privilégio, que bom. Agora, tem algumas exigências, tem que se despojar de algumas coisas, tem que desejar outras. Glória a Deus. E o apóstolo vai descrevendo aí, versículo 3, ele diz, olha, se é que você já provou que o Senhor é benigno, você já provou da benignidade do Senhor, que o Senhor é bom,
Quem já provou que o Senhor é bom, para ele nada é demais. Não é? Um crente que já provou da benignidade do Senhor, ele deixa tudo que o Senhor mandar. É o Senhor que está mandando, é a palavra que está mandando, eu vou deixar. Glória a Deus. O que é para desejar? A Bíblia diz que é para desejar o leite racional? É sim, o leite puro. Então eu vou desejar esse leite puro. Glória a Deus. Então, se é que já provaste, o 4 diz, chegando para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Aí o apóstolo vai nos trazer o exemplo de Jesus. Ele vai dizer assim, olha, é privilégio fazer parte dessa igreja, mas olha o exemplo de Jesus. Jesus faz parte desta construção. Ele é a pedra principal. Ele é a pedra de esquina. Mas olha lá, ele foi rejeitado, reprovado pelos homens. Porém, eleita e preciosa para Deus. O que é que o apóstolo está dizendo? Olha, você pode até que alguém não goste de você. Nessa construção vai ter alguém que não vai gostar de você. Mas você não se preocupe com isso. O importante é que você seja eleito e seja precioso para Deus. Porque Jesus, a pedra principal, foi rejeitada, foi reprovada, mas reprovada pelos homens. Mas por Deus, eleita e preciosa. Glória a Deus. No versículo 5, aí Pedro diz, olha, vocês também agora, como pedras vivas. O que é que Pedro está dizendo? Vocês também fazem parte agora dessa igreja. Vocês fazem parte desse edifício espiritual. Vocês são pedras vivas, vocês são edificados como casa espiritual. Vocês são sacerdócio santo. Vocês fazem parte. Para que, Pedro? Para que tudo isso? Por que Deus fez isso em nós? Ele fez para vocês oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então veja que tudo que Deus fez em nós e faz em nós é com o fim, é para que nós ofereçamos sacrifícios. O que é que nós fazemos aqui toda vez que estamos reunidos em um culto? Oferecendo sacrifícios vivos e agradáveis a Deus. Então, é para isso que Deus conta conosco. É esse o propósito de Deus. É esse o projeto que Deus tem com a igreja. É um privilégio pertencer a essa igreja, porque Deus trabalha nesta igreja, neste povo, neste grupo seleto, não é? Fazendo com que eles deixem o que tem que deixar, desejem o que precisa desejar, olhando para o exemplo de Jesus, que foi pedra reprovada pelos homens, mas eleita e preciosa por Deus, fazendo parte desse edifício, dessa construção espiritual, não é? Como sacerdócio santo, para oferecer. Não é apenas para dar glória a Deus, graças a Deus eu faço parte da igreja, não. Deus espera de você que você ofereça a Ele sacrifícios espirituais, agradáveis. Glória a Deus. Então, sacrifício muitas vezes você tem que fazer sacrifícios terríveis para servir ao Senhor, mas é para isso que o Senhor te salvou, é para isso que Ele te chamou, é para isso que Ele te elegeu. Você é eleito de Deus, escolhido de Deus com este fim. Glória a Deus. Nos versículos seguintes, o apóstolo vai continuar dizendo, olha, por isso também a Escritura diz, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina. Sião é um nome, não é, poético a respeito de Jerusalém, mas também que se refere à igreja. E o apóstolo diz, olha, assim como o profeta Isaías falou, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. O apóstolo Pedro nos faz se voltar para Jesus e diz, olha, quem nela crer não será confundido. Então o apóstolo está mostrando que há dificuldades, não é? Há dificuldades, há sacrifícios, mas olhe para Jesus, olhe para a pedra da esquina, olhe para a pedra principal, olhe para a pedra eleita e preciosa, creia, confie, nele você pode confiar e você não será confundido. Aleluia. A outra versão que diz, você não será envergonhado. Aleluia. Versículo 8, o apóstolo vai seguir dizendo para nós, no versículo 8,
glória a Deus, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra. Se não quer obedecer a palavra, então essa pedra é uma pedra de quê? De tropeço, não é? De escândalo para os que são desobedientes. Mas para os que são obedientes, é uma rocha que dá segurança. Aleluia. Versículo 9, o apóstolo agora vai descrever o que é que nós somos. Como é que nós nos apresentamos? Quais as faces da natureza da igreja de Jesus, que vai cumprir a missão da última hora. Há muitas igrejas, especialmente hoje. Nos dias de João, na Ásia, em cada cidade, em cada região, tinha a sua igreja. A igreja de Éfeso, de Esmirna, a igreja de Pérgamo, Tiatira. Cada cidade tinha a sua igreja. Bom, com o passar do tempo foram se proliferando as igrejas, as denominações. Muitas pessoas hoje têm dúvida. Qual a igreja de Jesus? Quais as faces? Como é que se apresenta a igreja de Jesus? Eu vou lhe dar hoje pelo menos 5 faces da igreja de Jesus. 5 maneiras que a igreja de Jesus se apresenta nas palavras do apóstolo Pedro. É o apóstolo Pedro descrevendo a igreja. Capítulo 1, ele mostra o sofrimento, não é? Ele mostra a perseguição que a igreja passa, mas nós vencemos pelo sangue de Jesus. Aí no capítulo 2 ele vai descrever a igreja, a eleita de Deus, essa igreja escolhida, não é? E aí ele vai dizer, olha, mas vós, esse mais é uma conjunção adversativa, né? Que dá a ideia de adversidade, mas, porém, contudo, todavia, vós sois o quê? Primeira face da igreja, geração eleita. Então o apóstolo Pedro começa aqui trazendo a primeira face da igreja. Você quer conhecer quem é a igreja de Cristo que vai cumprir a missão da última hora? Primeira face dessa igreja. Ela é uma geração eleita. A NVI diz raça eleita. No grego é Gândia Ecleton, povo escolhido. Geração seleta. Se dizia raça eleita, geração eleita, exatamente de alguém selecionado. Então o apóstolo está trazendo essa primeira face da igreja que vai cumprir a missão da última hora. Ela vai se apresentar como uma geração eleita, um grupo de escolhidos. Glória a Deus. A humanidade está dividida em várias raças, em muitas sentem orgulho dos seus ancestrais, dos feitos, não é? Mas a igreja do Senhor, se existe algo que ela pode sentir um orgulho santo, é no seu Deus, que é a razão maior da nossa escolha. Aleluia! Não há em nós nenhuma virtude que possamos nos gloriar de que fazemos parte dessa raça eleita. Não, é Deus, puramente Deus. Não é? Isso nos leva lá a Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8, que foi assim também com Israel. Não é? Israel foi escolhido porque eram bons? Não. Porque eram muitos? Não. Porque era um povo privilegiado? Também não. Olha o que diz, o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos. Não é porque eram muitos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Não é? Vocês eram o menor. Olha, não, mas porque o Senhor vos amava, diz o versículo 8. Porque o Senhor vos amava. Não é porque eram muitos, não era porque eram numerosos, não era porque eram melhores, não, mas porque o Senhor os amou, glória a Deus, por causa do juramento, por causa da aliança, glória a Deus, por isso que Ele vos chamou. A escolha de Israel, que era uma sombra da igreja no Antigo Testamento, já foi por amor, foi porque Deus amou. Assim também é conosco. Se hoje fazemos parte dessa raça eleita, é porque Ele nos amou. O apóstolo João diz, nós o amamos porque Ele nos amou
primeiro. Glória a Deus. Então somos fruto deste amor. Todos os méritos da existência da igreja devem ser dados ao Senhor que a elegeu. Glória a Deus. Não é? O termo grande ecletos, geração eleita, raça eleita, é muito significativo. Os cristãos foram eleitos por Deus desde a eternidade, diz a Bíblia. Glória a Deus. Eleitos em Cristo para a salvação, pela fé na verdade. Foram eleitos para a santidade. Nós fomos escolhidos por Deus e foi Ele quem nos escolheu. Jesus disse, não foi vocês que escolheram a mim, fui eu quem escolhi a vós. Então, se existe um mérito nessa raça eleita, todo o mérito é ao Senhor Jesus. Foi Ele quem escolheu. Glória a Deus. Nosso amor por Deus é apenas uma resposta ao amor que Ele já tem por nós. Nós fomos escolhidos, claro, porque cremos em Cristo. Fomos escolhidos não porque éramos santos, não porque éramos melhores que ninguém. Ele nos escolheu não porque éramos santos, mas nos escolheu para ser santos. Glória a Deus. Está lá em Efésios 1:4. Não fomos escolhidos porque praticávamos boas obras, mas fomos escolhidos para praticar boas obras. Efésios 2:10. Então a eleição divina é algo maravilhoso, é algo glorioso. Você que faz parte da igreja, se alegre, não é? Em fazer parte dessa igreja, se sinta feliz. Como diz lá o Salmo 65:4, bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios e seja farto da tua bondade, da bondade da tua casa e do teu santo templo. Aleluia! O salmista nos diz aqui algo glorioso, algo maravilhoso. Primeiro, ele diz da felicidade que devemos sentir, não é? Por fazer parte dessa escolha maravilhosa. Depois ele diz que ele nos escolheu e é Ele que nos faz chegar, não é? Para habitar nos seus átrios. Glória a Deus. Mas para que habitar nos átrios do Senhor? Só para oferecer sacrifício, oferecer culto? Não. Também para ser farto da bondade da tua casa e do teu santo templo. Existe uma bondade aqui. Não é? Por que é que nós sentimos falta dos cultos presenciais? Porque na casa de Deus, nos átrios do Senhor, há uma bondade. Não é? Você vem de casa cheio de problemas, de preocupações, de ansiedades, cultua a Deus, quando volta para casa, volta diferente, volta com a alma saciada. O que é que aconteceu? É que a bondade do Senhor está neste lugar. A presença de Deus, não é? Glória a Deus, se revela para cada um de acordo com a sua necessidade. E o cristão volta para casa farto da bondade e da misericórdia do Senhor. Glória a Deus. Então, somos parte dessa raça eleita. É a primeira face da igreja que vai cumprir a missão do tempo do fim. Raça eleita. Geração eleita. Um povo que está convicto de que foi escolhido por Deus. Um povo que tem consciência. Deus me escolheu. Deus me salvou. Deus me chamou. Alguns foram tirados da família, né? Foram tirados lá do mundo, de situações mais difíceis possíveis. Mas pertence à igreja hoje por uma escolha divina. Deus foi lá e chamou, escolheu, trouxe para cá. Então você deve dar glória a Deus essa noite. Aleluia. Por pertencer a essa igreja que é uma geração eleita. Então a primeira face da natureza da igreja, nas palavras de Pedro, que vai cumprir a missão do tempo do fim, é a igreja que se apresenta como uma geração eleita. Você está com a sua Bíblia, você pode destacar a primeira face da igreja que vai cumprir a missão no tempo do fim. Ela é uma geração eleita. É um povo escolhido. Deus te escolheu nesse tempo do fim para cumprir uma missão especial que Ele tem na minha e na sua vida. Aleluia! Segunda face da igreja, nas palavras de Pedro, nesse versículo 9. Ele diz, geração eleita, segundo lugar, o que mais? Sacerdócio real.
A igreja que vai cumprir a missão da última hora, Pedro disse que ela atua como um sacerdócio real. Os sacerdotes na antiga aliança ocupavam uma posição honrosa, mas também uma grande responsabilidade, porque eles eram revestidos de autoridade sobre os demais. O sacerdote representava o homem diante de Deus. Era um privilégio? Era, mas uma grande responsabilidade. Mas aqui é apresentado algo novo. Pedro não diz apenas que a igreja que vai cumprir a missão é apenas um sacerdócio, ela tem essa face de ser um sacerdócio. Pedro acrescenta alguma coisa a mais, sacerdócio real. Sacerdócio real. Por que real? Real porque serve ao rei. Você pode observar, a igreja que vai cumprir a missão nesse tempo do fim é uma igreja que serve ao rei. Aleluia. Por isso é um sacerdócio real. Glória a Deus. O serviço que ela presta é em prol do reino. Glória a Deus. Serve ao reino de Deus. Glória a Deus. No Apocalipse, na visão de João, João disse, olha, o Senhor nos deu da sua realeza. A igreja tem a realeza de Cristo. Ele nos fez reis e sacerdotes. Então a igreja que vai cumprir essa missão no tempo do fim, nas palavras do apóstolo, tem essas características, tem essas faces. É uma geração eleita, é uma raça eleita, é um grupo de pessoas selecionados, que Deus chamou, e eles são conscientes dessa chamada. Glória a Deus. São um sacerdócio real, louvado seja o nome do Senhor. Eles têm uma vocação de interceder. Glória a Deus. São verdadeiros mediadores, são dotados desse dom do sacerdócio. Louvado seja o nome do Senhor. Uma missão maravilhosa que serve de ponte. No Antigo Testamento, o sacerdócio servia de ponte. O homem não podia chegar a Deus, mas através do sacerdote, ele chegava a Deus. Nessa nova aliança, a igreja que vai cumprir a sua missão nesse tempo do fim, tem essa característica. Ela é uma ponte que leva o homem a Deus. Ela é formada de intercessores, glória a Deus. Louvado seja o nome, mediadores, pessoas que se colocam entre você e Deus, intercedendo, orando, glória a Deus. Nós vemos os intercessores no ministério da oração. Vemos na igreja um grupo de pessoas, se colocarem aqui no microfone para falar, eles não vão dizer muita coisa, mas coloque eles de joelhos, que eles passam o dia inteiro, passam a noite inteira. Quem são essas? Quem são esses? São aqueles que têm essa característica, fazem parte de um sacerdócio, aleluia, sacerdócio da intercessão, são pontes, glória a Deus. Às vezes os esposos estão trabalhando, mas elas estão de joelho intercedendo, glória ao nome do Senhor. A evangelização também, não é? Glória a Deus, o homem pecador está lá, não conhece a Cristo, mas esse sacerdócio serve de ponte, comunica o evangelho, e as pessoas, através desses intercessores, desses que fazem esse sacerdócio real, conhecem a Cristo, serve de ponte, realiza o trabalho do Senhor, né? Serve de ponte para que as pessoas conheçam o amor de Deus, e assim a palavra vai dizer que essa igreja que vai cumprir essa missão nesse tempo do fim, é um povo que tem essa característica, eles são um sacerdócio real, eles estão fazendo um serviço para o rei, eles estão servindo ao reino, eles estão comprometidos com o reino, eles são intercessores, eles são mediadores, através da oração, através do ensino da palavra, glória a Deus, se colocam na brecha para salvar aqueles que estão perecendo, glória a Deus. Então, essa é a segunda característica, a segunda face da natureza da igreja, que Pedro mostra que vai cumprir a missão no tempo do fim. Depois ele mostra uma terceira característica, e ele diz, geração eleita, sacerdócio real, mas diz também nação santa. O que é uma nação? A nação é um grupo de pessoas, ou um conjunto de pessoas, falam a mesma língua, compartilham uma cultura, uma história em comum, então formam uma nação.
não é? Aos Efésios, o apóstolo declara que a igreja tem um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Então a igreja é uma nação. À luz da Bíblia, a igreja é uma nação, não é? A igreja compartilha de muitas coisas comuns, por isso é chamada de nação. Porém aqui o apóstolo Pedro acrescenta alguma coisa a mais. Existem muitas nações, mas Pedro diz, a nação que vai cumprir a missão no tempo do fim, ela é uma nação santa. Uma nação separada do mundo, separada do pecado. Aleluia, com exclusividade para servir a Deus, para cumprir a missão que Deus preparou para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, se o Deus que nos chamou, que nos escolheu, Ele é santo, Ele exige que a sua igreja também seja santa. Aleluia. Jó, capítulo 34, versículo 10. Eu encontrei um versículo interessante. Jó diz assim, olha, por isso escutem-me, vocês que têm conhecimento. Longe de Deus esteja o fazer o mal e do Todo-Poderoso o praticar a iniquidade. Por que é que Deus é santo? Porque longe dele fazer o mal, longe dele praticar a iniquidade. Aleluia! Por isso que ele é santo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz, sejam santos, porque eu também sou santo. Aleluia! Então a igreja que vai cumprir a sua missão nesta última hora, nas palavras do apóstolo Pedro, ele diz que é uma raça eleita, é um sacerdócio real, é uma nação santa. Em quarto lugar, é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele diz, olha, é um povo adquirido, propriedade exclusiva. Quando é que algo nos pertence? Quando é que nós podemos dizer que algo é exclusivamente nosso? Ou quando ganhamos, ou quando herdamos uma herança, ou quando compramos. Pois a igreja que vai cumprir a missão desta última hora é exatamente um povo que foi comprado, lavado, resgatado pelo sangue de Jesus. Ele disse lá no capítulo 1, Pedro disse, olha, não foi ouro, não foi prata, que foste resgatados. Vocês foram comprados, não foi com ouro, não foi com prata, não foi real, não foi dólar, não foi libra esterlina. Vocês foram comprados com sangue inocente, incontaminado, de um cordeiro imaculado, o sangue precioso de Jesus. Por isso a igreja é um povo que é propriedade exclusiva do Senhor. Essa é a igreja que vai cumprir a missão na última hora. Glória a Deus. Uma geração eleita, uma raça eleita. Glória a Deus. Um sacerdócio real. Uma nação santa. Um povo adquirido. Você tem ciência disso? Você está consciente, meu irmão, minha irmã, de que você foi comprado por um alto preço para cumprir uma missão aqui na terra? Você foi comprado não é porque você merecia nada. Glória a Deus. Salvação não é por méritos nossos. Repito, se há algum mérito nessa eleição, pertence a Ele que nos escolheu, que nos elegeu. Aleluia. Mas Ele nos elegeu para que nós fôssemos essa raça eleita. Aleluia. Para que nós fôssemos essa nação santa. Glória a esse sacerdócio real, esse povo adquirido. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. João, naquela visão, assiste o primeiro culto da igreja no céu. E ele disse que havia um coral que cantava lá e dizia, um cântico novo, dizia, tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto. E com teu sangue compraste, com teu sangue compraste, com teu sangue compraste para Deus, aleluia. E aqui agora eu vou dar uma resposta que alguém me perguntou, pastor, Jesus comprou a igreja, foi a Satanás? Nunca. Jesus nunca fez negócio com o diabo, aleluia. Jesus comprou para Deus, o preço foi pago, foi para Deus.
A dívida era diante de Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, quando ele deu o brado na cruz, disse: Tetelestai, está pago, meu Pai, a dívida. Aleluia! Então, o apóstolo João, ele viu no céu a igreja cantando, os anjos cantando, dizendo: Tu és digno, aleluia, de receber, aleluia, o livro, abriu seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homem de toda tribo, língua, povo e nação, aleluia. Então a igreja, nas palavras de Pedro, que vai cumprir a missão nesses últimos dias, é uma raça eleita, é um sacerdócio real, é uma nação santa, é um povo adquirido, aleluia. Mas em quinto lugar, é exatamente um povo de Deus que recebeu misericórdia, aleluia, glória a Deus. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No versículo 10 ele vai dizer: vós em outro tempo não erais povo. Não erais povo. Versículo 10. Não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes você não era, mas agora você é povo de Deus. Você não tinha alcançado misericórdia, mas agora você alcançou misericórdia. E eu gosto desse texto da NVI porque não diz alcançado, diz vocês receberam. Porque quando a gente lê assim, vocês alcançaram misericórdia, parece que a gente estava correndo atrás até que alcançou. E não foi a gente que correu atrás, foi a misericórdia que veio ao nosso encontro. Foi a misericórdia que nos alcançou. Glória a Deus. Nós recebemos a misericórdia, por isso somos um povo de Deus pela misericórdia. Glória a Deus. Russell Shedd, aquele grande homem de Deus, comentarista da Bíblia, ele disse uma expressão, e eu anotei aqui: nenhum pecador perdoado pode absolutamente imaginar que alguma virtude em si mesmo, ou boas ações da sua parte, poderia explicar porque Deus o levantou do poço da iniquidade, o lavou, o vestiu como um príncipe e o tornou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, aleluia. Nenhum pecador perdoado pode imaginar isso. Não é nenhuma virtude nossa, não foi nenhuma ação da nossa parte, é pura misericórdia de Deus, aleluia. A iniciativa da nossa salvação pertence inteiramente a Deus. E eu gosto de Efésios 2 e 4. Porque o apóstolo usa um superlativo absoluto ali que eu acho lindíssimo. Ele diz assim: olha, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Oh, glória a Deus. Estava bastante que o apóstolo dissesse: mas Deus que é rico em misericórdia. Para mim já estava bom. Mas ele vai expressar o que na verdade ele é. Ele diz: olha, ele não é só rico não, ele é riquíssimo em misericórdia, aleluia, pelo seu muito amor com quem nos amou. Então toda a obra da salvação é uma iniciativa de Deus, aleluia. Por isso eu gosto desse texto que diz: recebeste misericórdia. Vocês não eram povo de Deus, mas agora você é povo de Deus. Nas palavras de Pedro, é essa igreja, é esse povo que vai cumprir a missão da última hora. É esse povo que vai cumprir a missão de Deus na terra nesses últimos dias. Um povo que deixou aquilo que não agradava a Deus. Um povo que se alimentou do leite puro, leite racional da palavra. Cresceram, observando o exemplo de Jesus, que foi uma pedra rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Um povo que se tornou um povo seleto, um povo escolhido, um povo que foi selecionado e passou a ser um sacerdócio santo, aleluia, uma nação santa, um sacerdócio real, glória a Deus, uma raça eleita, um povo adquirido, um povo da misericórdia. Isaías, ou melhor, Jeremias dizia assim: olha, são as misericórdias do Senhor as causas de não sermos consumidos. Não é outra coisa, é pura misericórdia. É a misericórdia divina que confere aos homens
a participação neste projeto, nesse plano. Imagine, se não fosse a misericórdia de Deus, se eu, você, se nós podíamos fazer parte desse projeto de Deus. Uma obra que Ele tem na terra, de salvar ainda milhões de vidas, batizar ainda muitos crentes com o Espírito Santo, revelar ainda coisas gloriosas. Aleluia! Louvado seja Deus! Só a misericórdia do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus! Você realmente sente que é propriedade exclusiva de Deus? Se conscientize disso essa noite. Se você é a igreja de Jesus, Deus ainda tem um plano na sua vida. Há um projeto para a igreja nesta última hora. Glória a Deus. É um privilégio, pastor. Eu sei que é um privilégio. Mas é uma grande responsabilidade. Glória a Deus. E qual a principal tarefa da igreja? Voltemos para o versículo 9. O apóstolo vai deixar aí bem claro qual é o principal propósito, qual a principal tarefa da igreja, qual é a missão primordial da igreja. Vamos voltar, ele diz, olha, vocês são a raça eleita, vocês são sacerdócio real, Deus fez de vocês uma nação santa, um povo adquirido. Agora tem um para quê? Tem uma finalidade nisso aí. Na NVI diz, sabe por que Ele fez tudo isso com vocês? A fim de que vocês anunciem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui está a missão primordial. Aqui está a finalidade de tudo que Deus fez na minha vida e na sua vida. Não é porque a gente era bonitinho, não é porque a gente era rico, não é porque a gente era muito, não é porque a gente era merecedor. Nada disso. É que Ele tinha uma finalidade. Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te selecionou. Como eu gostaria que o Espírito Santo pegasse essas palavras e colocasse dentro da sua mente, do seu coração essa noite. Você faz parte da seleção de Deus desta última hora. Deus convocou uma seleção para essa última hora, aleluia, para cumprir a última missão que Ele tem na terra. E eu e você que está em casa aí, dê glória a Deus, você que está aqui no templo, dê glória a Deus, você foi convocado, meu irmão. Você faz parte dessa seleção. Eu já vi algum tempo atrás, quando os jogadores são convocados para a seleção brasileira, para disputar algum campeonato, quando chama o nome deles, eles pulam, eles gritam, eles se alegram. Pois se alegra essa noite, você está convocado para a seleção de Deus, que vai fazer a obra desta última hora. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Ele fez tudo isso em nós, a fim de quê? Anuncieis. Aleluia! Anunciar, a fim de proclamar. A palavra que anunciar é diadido. Diadido vem de adisdote, que é pregar, proclamar, anunciar. Então, Deus fez tudo isso com a gente. E só exige isso de nós. Anuncie, pregue, seja um diadido, seja um proclamador, seja um anunciador. Não fique calado, diga o que eu fiz na sua vida. Tem alguém que diz, mas pastor, eu não sei pregar, eu não sei ensinar. Meu amado, Deus não está lhe chamando para pregar, nem para ensinar da maneira que você está pensando, não. Ele está mandando você anunciar, propagar as virtudes daquele. Você vai falar o que Ele é, aleluia, proclamar o que Ele é, o que Ele faz, aleluia. A palavra tem a força adicional de declarar coisas desconhecidas. Olha que não diz falar, ter boa oratória, não diz às vezes, olha, Ele fez tudo isso a fim de que anuncieis. Anuncieis o quê? As virtudes. As virtudes daquele. A palavra virtude aí me chamou a atenção, que não é dunamis. Sempre a gente lida com virtude com a palavra dunamis, poder real, poder em ação. Não é dunamis, é ereti. E ereti quer dizer excelência moral. Quem Ele é e o que Ele faz. Como é linda a palavra de Deus. O Senhor fez tudo isso em nós. E Ele diz, olha, eu só quero uma coisa de vocês. Eu fiz tudo isso na vida de vocês, a fim de que vocês anunciem, vocês propaguem, vocês sejam um diadido, vocês sejam um proclamador da excelência moral de quem eu sou.
aleluia, daquilo que eu fiz na sua vida. Ele só quer que você diga para alguém o que ele já fez, o que ele é, o que é que Deus representa para você. Para mim ele é maravilhoso, ele é bondoso, ele é amável, ele é glorioso, ele é um Deus santo, ele é um Deus benigno, ele é um Deus infinito, aleluia, ele tem feito tudo isso e muito mais na minha vida. É isso, pastor Jair, que ele quer que você faça, que você proclame, que você anuncie, que você diga a excelência moral de quem ele é e o que ele tem feito na sua vida. Aleluia! Oh, glória a Deus! É essa a missão primordial que, nas palavras de Pedro, o Senhor reservou para a igreja desta última hora. Todo o livro, Pedro está falando da igreja perseguida, que ia, durante toda a sua existência, sofrer perseguição, sofrer lutas, mas com um alvo, com uma finalidade: proclamar, 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 proclamar. Na NTLH, que é a nova tradução, linguagem de hoje, diz: proclamar os feitos maravilhosos de um Deus maravilhoso. Aleluia. Dizer que esse Deus é maravilhoso porque os seus feitos são maravilhosos. Aleluia. É isso que ele está querendo de cada um de nós. Ele diz: proclame, diga que ele lhe chamou das trevas para onde? Para a sua maravilhosa luz. Essa luz admirável, essa luz notável, que causa admiração, que causa respeito, devido à sua grandiosidade, devido ao seu poder, devido à sua raridade. Então ele lhe chamou das trevas para essa maravilhosa luz. Glória a Deus. Portanto, não seja negligente. Proclame os atributos louváveis de Deus. Paulo disse: eu não me envergonho. Eu não me envergonho de anunciar. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Sabe o que é não se envergonhar? É não se deter ali. Glória a Deus. Paulo está dizendo: nada me detém, nada cala a minha boca. Haja o que houver, venha de onde vier, levante quem quiser, ninguém vai calar a minha voz. Eu comecei aqui há 4 meses atrás pregando e dizia aqui: ninguém vai calar a minha voz, ninguém vai calar a voz da igreja. E passou o ponto forte, o ponto alto, o pico da epidemia, glória da pandemia, e nós estamos aqui dizendo mais uma vez: ninguém vai calar a voz dessa igreja, porque essa igreja pertence ao Senhor. Amados, nesse tempo do fim, vamos estar conscientes desta missão. Tudo que o Senhor tem feito em nós é a fim de quê? É com essa finalidade. É para que eu, você e nós proclamemos essas virtudes. Glória a Deus. Proclamemos esses feitos maravilhosos. Proclamemos exatamente, glória a Deus, esta razão maior, glória a Deus, essa excelência moral do Deus a quem nós servimos. Uma das coisas belíssimas que nos acontecem por pertencermos à igreja é o reconhecimento. Somos escolhidos. Eu queria terminar essa noite deixando com você esta palavra: durma tranquilo hoje. Quando você dobrar os joelhos, diga: Senhor, eu te agradeço, porque eu sou um escolhido. Eu faço parte de uma seleção. Eu faço parte de um grupo seleto, de uma raça eleita, aleluia, de um sacerdócio real. Eu não estou tratando de coisas de homens, eu estou tratando de coisas do rei, eu estou tratando das coisas do reino, aleluia, glória a Deus. Você não é deixado de fora, você está dentro, porque o Senhor lhe escolheu, aleluia. Que Deus ajude a cada um dos irmãos, que esta palavra produza em você esta consciência maravilhosa. Você é um escolhido do Senhor. O Senhor lhe escolheu com uma missão toda especial.